Doutor Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz, é um prazer muito grande a gente falar com o doutor Júlio Croda nesse momento, e a gente gostaria de perguntar, antes de qualquer coisa, a quantas anda essa história da variante Delta. Eu não sei se eu acordei meio atrapalhado, porque dormi pouco, mas ontem eu ouvi falar de 150 mil casos nos Estados Unidos, com 1.500 mortos, superando o Brasil, mas o Brasil acho que vem em segundão ali. E a gente já comentou aqui há muito tempo atrás que se aparecesse uma variante diferente, mesmo os americanos ou israelenses, o professor Júlio Croda falou isso há muito tempo, esses países vacinados iriam sofrer, estão. E aqui no Brasil nós estamos na fase do liberou geral. Então, como é que o senhor analisa isso e como é que está a situação brasileira no liberou geral, mesmo com vacina? Bom dia, doutor. Bom dia, Datena. Assim, uma nova variante como a variante Delta vai se disseminar no mundo todo e vai se tornar predominante. E o que vai diferenciar de um país para o outro é a cobertura de esquema vacinal completo. A gente pode pegar a Inglaterra. Inglaterra teve milhares de casos, mas não teve impacto em hospitalização e óbito. As vacinas, principalmente agora com a Delta, elas vão servir para prevenir hospitalização e óbito, mas não consegue prevenir a transmissão. E os Estados Unidos, que tem bilhões de doses de vacina, né? Nem milhões, bilhões de doses de vacina, não consegue vacinar sua população. O Brasil passou os Estados Unidos em primeira dose ontem. A gente já vacinou proporcionalmente mais brasileiros que os Estados Unidos. A gente está muito atrás no que diz respeito ao esquema vacinal completo, entre 25% e 30%. Então esse é o nosso medo, né? Se a Delta se espalhar muito rápido no Brasil, pode aumentar a hospitalização e óbito. Ela vai se espalhar. Agora é a corrida de vacinar com segunda dose, vacinar com terceira dose essa população mais vulnerável, para a gente não ter aumento de hospitalização e óbito. Para entender, se vacinar mais, e a gente está vacinando bem, é realmente uma novidade para mim que a gente tinha passado nos Estados Unidos em primeira dose. Eles têm vacina, mas os caras não querem tomar, muito por causa daquela massificação do Trump, que vacina não precisava, e outro dia ele foi defender vacina, quase foi morto pelos caras lá, que vaiaram o Trump. Né? Então muita gente não quer tomar a vacina e tem vacina sobrando lá. Agora, a gente vacinando, pelo que eu entendi, o impacto vai ser bem menor. Que informações vocês têm de vacinas à disposição do povo brasileiro? É claro que isso é do Ministério da Saúde, mas vocês acompanham de perto. Assim, o grupo etário que está morrendo mais hoje em dia no Brasil, Datena, para ser claro, as pessoas que não se vacinaram de 30 a 59 anos. E depois desse grupo, os idosos que tomaram 2 doses vai precisar de dose de reforço agora, né? Então, esses são os grupos que mais nos preocupam. Todos os estados já chegaram na faixa etária dos 30 anos, já vacinaram essa população com uma dose. Então, foi acertada a decisão do Ministério em antecipar de 12 semanas para 8, para tentar acelerar esse esquema vacinal completo, principalmente entre 30 e 59 anos. Também foi acertada a decisão do Ministério de ofertar essa dose extra aí para essas populações mais vulneráveis, de idosos e imunossuprimidos. A grande questão é, a estratégia está ok, aprovada pelos especialistas. Vai ter vacina suficiente para isso? O ministro ontem deu uma entrevista, ele está bastante preocupado. Não adianta nada você saber o caminho se você não tem a vacina. Tomara que a vacina apareça aí, e eu não sei se vai aparecer, porque está ficando cada vez mais complicado, laboratórios pedindo cada vez mais. Aquela história de que haveria misericórdia da humanidade não está acontecendo. Os laboratórios estão aumentando o preço, países estão usando doses como reserva estratégica, moeda de troca, cobra mais barato isso aqui que eu te dou a vacina. E daí por diante. Então, tomara que a humanidade seja um pouco mais humana, porque pelo caminho, pelo que eu vi, não é? A vacina é o caminho para impedir que a Delta, que vai se tornar predominante, afete o nosso sistema como as variantes anteriores afetaram por causa da falta de vacina.
Agora, a situação dos idosos passa a ser crítica também, e a terceira dose, o senhor já disse, é acertadíssima, né? Acertadíssima, porque a gente sabe que nessa população de 70, 80 anos e até 60, né, existe uma queda da imunidade. A gente vacinou muito no início com Coronavac também, que tem essa população responde menos. Então é necessário uma dose de reforço, sim, porque a Delta tem mais escape de resposta imune. Já em julho, os dados no Brasil, né, lógico, quem está morrendo mais é quem não tomou vacina, deixar claro isso. Mas dos que tomaram vacina, esquema vacinal completo, no Brasil, que morreram em julho, 96% era acima de 60 anos. Então, a gente pode trazer impacto. Lógico que essa população sempre vai ser a de maior risco, mas é muito mais efetivo a gente dar uma terceira dose para essa população e reduzir 20%, 30% dos óbitos nessa população, do que a gente está vacinando adolescentes sem comorbidade nenhuma. Adolescente com comorbidade, totalmente favorável. Mas se falta vacina, para mim está claro que a gente tem que fazer uma opção justamente para esses mais vulneráveis, os idosos, para essa terceira dose, no momento que a Delta se torna predominante. Quando a situação ficar mais tranquila, a gente volta a vacinar os adolescentes, não tem problema nenhum. Hoje foi anunciado, acho que uma parceria da Pfizer com o laboratório brasileiro. Até que ponto isso ajuda, não é? E da questão da Pfizer, por exemplo, a AstraZeneca, que acho que está faltando mais AstraZeneca, não é? O cara que tomou 2 de AstraZeneca, o meu caso, por exemplo, eu tomei 2 de AstraZeneca. A terceira dose, que já foi aprovada em alguns países, de Pfizer, pode ser aplicada como dose de reforço? Pode sim, mas assim, como o Ministério acertadamente também colocou 6 meses depois, e como teve um intervalo de 12 semanas entre a primeira e segunda dose, essa aplicação vai ser para outubro, novembro. Nessa época, o Ministério vai ter vacina suficiente, entendeu? Então, não me preocupa a terceira dose para essa população específica que recebeu Pfizer acima de 60 anos, porque isso vai ser no final do ano, quando o Ministério vai ter muita vacina, já vai ter vacinado todo mundo com segunda dose, principalmente nessa faixa etária mais crítica. O momento que a gente vive agora, nos próximos 2, 3 meses, é que me preocupa. Dizem que setembro e outubro a situação... Dizem não, o doutor Marcos Bolos diz aqui. Que é uma coisa natural. Esse bicho, o problema dele é claro que é a letalidade, mas ele é menos letal que muito vírus. O problema dele é que ele se espalha com muita facilidade. Se aparece uma variante dentro dos coronavírus que se espalha com mais facilidade ainda, é só você ver que é a tempestade perfeita. O governo de São Paulo vai aplicar a dose de reforço, contrariando o Ministério Público, que vai aplicar a Coronavac. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que a gente deveria se basear com respaldo técnico essa decisão, né? A gente entende a dificuldade de ofertar a Pfizer ou eventualmente a AstraZeneca e Janssen para essa população, mas a gente já sabe também que a produção de anticorpo neutralizante e a proteção para essa população é bem mais baixa para a Coronavac, 10 vezes menor a produção na dose de reforço. Então, a gente vai ter que aplicar a quarta dose de Coronavac, como está sendo feito na Turquia. Vamos privilegiar essa população com uma vacina que gera mais resposta imune, que pode manter essa proteção por mais tempo. Então, eu acho que é equivocado esse tipo de decisão. Essa decisão é política, porque a decisão técnica, que foi recomendada pela Câmara que assessora o Ministério da Saúde, que compõe todas as sociedades científicas, unanimamente recomendou a dose preferencialmente de Pfizer, AstraZeneca, se não tiver Pfizer, AstraZeneca e Janssen. O CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Saúde, também referendou essa recomendação. Chile e Uruguai, nossos vizinhos aqui, estão aplicando em quem recebeu Coronavac a vacina da Pfizer, né? Então, a maioria dos países que utilizaram vacina de vírus inativado, que são a Coronavac e a Sinopharm, estão dando reforço com Pfizer de idosos. Então, eu vejo com preocupação essa decisão do governo de São Paulo, né? Espero que reveja essa posição. Eventualmente, se quiser continuar utilizando Coronavac, talvez entre os 60 e 70,
que não está na programação do Ministério agora, que tem pelo menos uma resposta melhor, manter os 70 e 80 anos como o Ministério recomendou, e se quiser expandir essa vacinação para a faixa etária de 60 anos, tudo bem, usa a Coronavac, a resposta imune vai ser um pouco melhor. A Organização Mundial de Saúde não concorda com a aplicação da terceira dose de reforço, enquanto países pobres não conseguirem vacinar toda a população adulta. Primeiro, que a Organização Mundial de Saúde deveria ter descoberto antes esse vírus que saiu da China. É a função dela, ela existe para isso. E já fez isso muito bem quando controlou outras epidemias que não viraram pandemias. Dessa vez, eles têm peso também do cartório por não ter controlado a saída do vírus da China, não ter detectado o vírus em circulação na China, que pede seu regime fechado. Ela deve ter meios para, mesmo em regime fechado, obviamente que com mais dificuldade, detectar isso. E o Brasil, acho que não se aplica muito isso, não, porque nós temos uma economia rica, mas o nosso país é pobre pra caramba. O nosso país é muito pobre, a economia é rica, mas o país é pobre, pô. Desculpa, Datena, mas está faltando vacina no Brasil, né? A gente acabou de falar isso. Então, assim, quando a gente fala de terceira dose, a OMS manda um recado especialmente para os países ricos, Europa e Estados Unidos. É lá onde tem vacina que está para vencer e que precisa ser doada rapidamente, né? É essa urgência que a OMS solicita. Não é o caso da América do Sul, onde vive... A América do Sul tem a pior resposta à pandemia, é onde concentra... vamos dizer, proporcionalmente, o maior número de óbitos. Então, a gente ainda está longe, países como o Paraguai, Bolívia, ainda está longe de vacinar grande parte da sua população. O Brasil, a gente não completou o esquema vacinal nem para 30% da população. Então, em relação ao Brasil, a gente ainda precisa de muitas doses. Em relação à América do Sul, também. Esse recado vai muito para os países ricos, né? Na Europa e nos Estados Unidos, onde se concentra a maioria desses laboratórios privados produtores de vacina. Uma coisa que eu não entendi muito bem, que cientistas dizem, né? E a gente tinha mais ou menos que uma ideia definida, se bem que esse vírus está mudando alguns conceitos e conceitos básicos, né? Mas a gente tinha ideia de que com 70% da população vacinados, Israel tem 80%, né? Você atingisse a imunidade de rebanho. Agora, cientistas dizem que a imunidade de rebanho não é capaz mais de ser atingida por causa das variantes. É isso mesmo? Perfeitamente, Datena. Com a variante Delta, o que ocorre? A vacina ela perdeu a sua eficácia e efetividade para proteger doença assintomática ou doença muito leve. A vacina continua sendo excelente para hospitalização em óbito. Mas se você não controla a transmissão, mesmo se você vacinar 100% da população, e a gente não vai vacinar porque até 12 anos a gente não tem nenhuma vacina, você vai ter uma grande parcela da população vacinada que vai continuar transmitindo o vírus. As mutações vão ocorrer, novas variantes vão surgir e, eventualmente, de tempos em tempos, nós teremos que atualizar a vacina se a vacina perder a capacidade de evitar a hospitalização em óbito. A gente já faz isso para a vacina da gripe, né? A gente não sabe quando a gente vai precisar fazer para a vacina do Covid-19. Vamos aguardar, vamos monitorar e programar essa mudança se for necessário. E uma coisa que você comentou que eu acho que é importante, essa questão da Pfizer e da Eurofarma, essa parceria. Porque, de alguma forma, a gente não tinha essa tecnologia no Brasil, agora a gente vai ter uma empresa privada que no futuro, se tiver qualquer mudança de vacina, vai poder ofertar essa vacina e uma produção bastante expressiva, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Essa parceria para ofertar a vacina da Pfizer para toda a região. Tem uma pergunta aqui, né, mas o senhor já respondeu isso algumas vezes. É uma sublinhagem da variante Delta, foi detectada no Paraná, né? Mas eu tenho a impressão que enquanto a gente não vacinar, não só a sublinhagem da variante Delta, como outras variantes, talvez até... Não sei se o bicho é inteligente, né? E o que ele fez? Ele se adaptou para provocar
menos mal e não matar tanto hospedeiro e se transmitir mais. Ele fica assintomático nos hospedeiros, não mata rapidamente e ele se transmite muito mais. O bicho é inteligente, ele quer viver. Ele não quer matar a gente, ele quer viver. Então, para viver, ele se adapta para matar menos a gente. Então, as doenças agora são mais leves. Não é? Os efeitos da doença, que é o coronavírus, que determina a doença, são efeitos mais leves, porque o bicho é esperto. Eu vou matar o cara por quê? Deixa o cara viver mais um pouquinho aí, que eu vou passar para outro, para outro, para outro. Então, essas variantes, enquanto não houver vacina para muita gente, ou vacinas que contemplem essas variantes, a gente vai continuar tendo isso, como é o caso do vírus da gripe, que mata, mesmo não tendo alto grau de letalidade por causa das vacinas, mata muita gente ainda no Brasil, né? Exato. E quanto mais pessoas forem vacinadas, mesmo que surjam novas variantes, cada vez menos a gente vai ter pessoas hospitalizadas e perdendo sua vida. Então, a questão da imunidade coletiva agora, o conceito não é para evitar a transmissão, é para evitar impacto no sistema de saúde. Por isso que, na fala da OMS, eu acho que é importante ressaltar que a gente deveria sim ofertar para a África pelo menos 20% de vacina para proteger os mais vulneráveis, os idosos, as pessoas imunossuprimidas, os trabalhadores de saúde. Mas não para controlar a transmissão, porque com essas vacinas atuais é impossível controlar a transmissão. O Bolsonaro disse que o negócio é não usar mais máscara, que ele quer oficializar que não precisa usar mais máscara. Não é agora que nós temos que usar mais máscara do que antes ou não? Estou enganado. Você está certíssimo, Datena. Justamente porque a pessoa vacinada transmite o vírus. E foi isso que Estados Unidos e Israel fez. Eles tinham liberado a retirada da máscara para as pessoas completamente vacinadas, porque para as outras variantes a vacina era efetiva, protegia contra a transmissão. E agora, como eles observaram que as pessoas vacinadas transmitem, eles retornaram a máscara. É um contrassenso no contexto da Delta que está aumentando no país. A gente tem que estimular o uso de máscara até ter cobertura vacinal muito mais elevada do que a gente tem atualmente. E o ministro fala que essa cobertura a gente só vai atingir no final do ano. Então não tem motivo nenhum dessa discussão nesse momento. Cria ruído, desestimula as pessoas a não utilizarem máscara. Aquela história de usar a vacina e virar jacaré tem impacto até hoje. Muitas pessoas no Brasil, são poucas, não tomaram a vacina e até hoje, por conta dessa fala do presidente, por conta dessa politização da vacina. Então, a gente tem que ter cuidado também com a questão da máscara, porque muitas pessoas podem parar de usar, mesmo que o Ministério não adote essa recomendação, porque o presidente falou. Eu não sei de jacaré, mas consta que alguns asnos, burros, ignorantes, viraram gente depois que tomaram a vacina. O jacaré eu não sei se alguém virou jacaré, mas alguns imbecis viraram gente, né? Aprenderam com morte de gente dentro da família ou coisa parecida e daí por diante. Bom, da questão da pandemia, por exemplo, aqui em São Paulo, houve a liberação da quarentena com a perspectiva de que você não pode mais deixar ninguém fechado porque está todo mundo quebrado. É uma medida, e o Dória acabou com o Comitê de Contingência do Coronavírus, é uma medida acertada, lógica, ela pode ser aplicada, é isso mesmo ou não? A gente sabe que a gente tem que adotar flexibilização baseada nos dados epidemiológicos. Mas me preocupa, especialmente São Paulo, onde a Delta está se tornando predominante, né? E a cobertura ainda não chegou naquele indicador do Reino Unido, de 70% de cobertura completa. São Paulo vacinou, em termos de primeira dose, muito bem, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, tem mais de 90% da sua população de adulto vacinado com a primeira dose, mas a cobertura de segunda dose é muito baixa. Eu acho que poderia ser postergada essa última flexibilização um pouco mais para segurar um pouco a transmissão da Delta até a gente acelerar mais a vacinação. A gente está pagando um preço muito caro de, eventualmente, ter que retornar medidas restritivas porque o sistema de saúde colapsou. Se você pegar o Rio de Janeiro, Datena,
que começou a transmissão da Delta antes que São Paulo, já tem um aumento substancial de internação, de UTI, já estão reabrindo leitos novamente de UTI. Então, é questão de 30 dias, de poder aguardar um pouco mais, de acelerar essa vacinação de segunda dose, para flexibilizar com mais tranquilidade. Estão pagando um preço, vamos ver, tomara que estejam certos, e a gente não tenha um aumento importante de hospitalização. São Paulo tem uma gordura muito grande em termos de leitos hospitalares, leitos de terapia intensiva. Então, acho que essa conta que foi feita aí pelo gestor no sentido de flexibilizar antes de uma cobertura elevada. A UTI é fundamental, não só para o coronavírus, mas para qualquer tipo de doença que você tem e vai para a UTI. Você vai operar do coração, bumba, cai na UTI. Tem um transplante, cai na UTI. Era importante, mas também é importante a ocupação dos hospitais, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, as UTIs não estão tão ocupadas. Mas, ao que me consta, 90% dos leitos da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro estão ocupados. E é um fator preocupante que você ocupa com pacientes de Covid, mesmo que não evoluindo para casos mais graves, leitos que poderiam ser usados para outras enfermidades. Ou estou enganado? Tá certo. E a gente tem que ficar monitorando, né, isso, porque agora, assim, a variante Delta no Rio de Janeiro se tornou predominante em julho, agora é agosto que teve impacto em termos de hospitalizações na enfermaria, a gente ainda não teve impacto em termos de óbito, mas demora um tempo para esse impacto ocorrer. A gente pode lembrar da Flórida, né? Flórida começou assim, aumento de casos, mas sem impacto em hospitalizações e óbitos, e agora explodiu. É o pior momento do estado, é o pior momento da pandemia, mesmo com 50% da população vacinada com esquema completo. E não é na Flórida que o cara vai lá aposentar? É lá, não é? É na Flórida, né? Que o cara vai lá aposentar, vai para Miami aposentar. Exatamente. Esse é o risco. E lá o governador aboliu o uso de máscara também. É um jacaré, né? Jacaré tem em todo lugar, não é só aqui. Tem jacaré em todo lugar, esse é o grande detalhe. Agora, professor Júlio, o senhor tem muita credibilidade, é importante que, ao invés de eu ficar aqui perguntando, que eu sou um mero idiota, também no termo de virologia e pandemia, para o senhor, o que é mais importante que existe? Ontem eu entrevistava o ministro Marcos Pontes, ele falava das vacinas brasileiras, especificamente de 4 vacinas, me lembro de 2, uma de Minas Gerais, uma de Ribeirão Preto, do desenvolvimento das vacinas brasileiras, era otimista para o uso dessas vacinas até o ano que vem, pelo menos 4, são 14 vacinas testadas, feitas totalmente no Brasil, com tecnologia brasileira. O importante não é só desenvolver a vacina, e parece que a maioria delas é pelo RNA. O importante não é só desenvolver a vacina, é ter a segurança que nós vamos ter produção própria de vacina. A gente está perto mesmo de chegar a essa produção de vacina no Brasil ou ainda não? Eu acho que ainda não, Datena, porque é necessário fazer estudos de fase 1, 2, fase 3, a gente tem que ter acordos com os laboratórios públicos ou privados, né? Então, assim, precisa de investimento, né? E, assim, se você for pensar o recurso que é necessário para você fazer esses grandes estudos no mundo, é muito dinheiro, né? Além de ter uma produção local, você precisa construir uma fábrica. Cadê a fábrica para essas vacinas que estão sendo desenvolvidas, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia está financiando o Butantan, está financiando a Fiocruz, que os 2 laboratórios que fazem vacinas no Brasil público. Tem acordo de cooperação com algum laboratório privado para isso? Essa programação tem que ser feita agora, se você quer realmente disponibilizar essa vacina no que vem. Porque os estudos de fase 3 demoram 1 ano, e aí você tem que ter a fábrica para produzir a vacina e ofertar. Eu não vejo isso como possibilidade já no ano que vem. A Fiocruz desenvolve algum tipo de vacina? Tem algumas vacinas em fases iniciais, né, que não ficarão prontas para o ano que vem também, Datena. A mais avançada na minha concepção, na minha análise, é a Butanvac, que já tem uma tecnologia que o Butantan conhece, já tem uma fábrica que o Butantan conhece, está fazendo os estudos de fase 1 e 2,
para mim, é que tem mais capacidade de virar um produto realmente e ser ofertado para a população, dentre essas vacinas que foram citadas, as mais de 14 vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil. Que o senhor é um dos maiores virologistas do Brasil, deve ser do mundo, né? Porque o cientista brasileiro é muito respeitado. Eu não tenho dúvida, mas o senhor é sincero pra caramba. Eu adoro esse tipo de sinceridade que falta muita autoridade. Não é questão de ser pessimista, mas a gente não pode ser otimista demais num flagelo que coloca a humanidade de joelhos. Sei lá se isso é controle do próprio planeta, de biológico ou não. A gente está diante de uma coisa que a gente não conhece direito. Quando eu ouvi falar 150 mil casos nos Estados Unidos, eu quase caí de costas. Me espantou mais o número de casos do que o número de mortos. Que 1.500 mortos é uma tragédia, mas 150 mil casos é uma explosão absurda num país que já tinha doença controlada. E outra coisa que o professor falou, muito importante, quando você usa a máscara, você vê japonês usando máscara, coreano, chinês usando máscara, tirando os samurais, né? Mas a Chenchiane, você vê, não é porque o cara não quer pegar a doença, é para não passar para os outros. Então o uso da máscara é importante, porque se você passar a doença para alguém, ela pode voltar para dentro da sua casa, para alguém da sua família, te contaminar de novo. Então por isso que é importante o uso da máscara. Doutor Júlio, mais alguma colocação ou tá bom para hoje? Tá bom, é um prazer conversar com você, Datena. Esse bate-papo assim, bem dinâmico e bem objetivo, com a linguagem acessível para a população. A gente sempre repete isso, mas é sempre bom deixar claro, né? Tem muita dificuldade a população de acessar informação com qualidade. Então, é uma oportunidade gratificante estar aqui com você, porque você consegue traduzir isso muito bem. E eu sempre fico muito satisfeito de estar com você, porque eu consigo também falar de forma simples com a população. Bondade sua, obrigado por tudo que o senhor e os cientistas brasileiros têm feito em prol da nossa população e da humanidade. Abração, bom dia para o senhor, professor. Bom dia, Datena.